Seja bem-vindo a GO Papers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. O tema de hoje é vaginose bacteriana. O que todo médico precisa saber sobre esse tema tão comum, tão corriqueiro no dia a dia e um dos temas mais emblemáticos dentro da especialidade. Eu sou o Jader Burtê e hoje eu vou conversar então sobre a clínica, sobre o diagnóstico e sobre o tratamento da vaginose bacteriana. Chega uma paciente com queixa de corrimento. Uma paciente que diz que esse corrimento tem mau cheiro, tem mau odor, mesmo depois que a paciente faz a higiene normal, ela toma banho e ela diz que persiste aquele mau odor e persiste aquele corrimento. O que a gente deve pensar? A principal vulvovaginite é vaginose bacteriana. Vaginose bacteriana, então, ela é aí dentro dos 3 tipos de vulvovaginites mais comuns. A vaginose bacteriana é definitivamente aquela que tem a maior das incidências. Ela acontece porque existe um desequilíbrio de pH vaginal. Geralmente são aquelas situações que a vagina fica mais alcalina, né, do que o normal. E aí, então, né, nesse cenário de vagina mais alcalina, de pH mais alcalino do que o normal, a gente vai acabar tendo uma perda dos lactobacilos, que são aqueles organismos que fazem parte, né, da microbiota vaginal normal, e aí isso acaba dando margem para a proliferação de bactérias anaeróbias. São bactérias que fazem parte naturalmente da microbiota vaginal, só que em uma proporção muito pequena, né, muito baixinha. Menos de 1% da microbiota vaginal normal é de bactérias anaeróbias. Quando os lactobacilos diminuem a sua população bacteriana, o que vai acontecer? Vai acabar dando margem para que essas bactérias anaeróbias, que deveria ser só 1% mais ou menos, elas proliferem e comecem a ficar 10%, 20%, 30%, mais até do que isso, de bactérias anaeróbias. A principal representante do grupo é a Gardnerella vaginalis. A Gardnerella vaginalis é uma bactéria anaeróbia que é a grande causadora de vaginose bacteriana. Mas ela não é a única, né? A gente tem algumas outras bactérias anaeróbias que são menos comuns, mas que também podem provocar esse quadro de vaginose bacteriana. A gente pode citar aí o Mobiluncus. O Mobiluncus é uma bactéria anaeróbia. A gente também pode citar a Sneatia, que é outro tipo também de bactéria. E também algumas espécies aí de micoplasma também podem acabar provocando, né, esse quadro aí de vaginose bacteriana. O que vai acontecer? O que a paciente vai ter? A paciente vai ter aquele corrimento com mau cheiro, com mau odor, né? Porque a bactéria anaeróbia, ela acaba, pelo metabolismo anaeróbio, ela acaba produzindo cadaverina, putrescina, né? Todos esses compostos, né, que causam mau odor. Geralmente é aquele odor característico de peixe, né? A paciente traz pra gente, olha, é um cheiro ruim, assim, é um cheiro que lembra peixe, né? Ou se a gente quiser ser bem fino, assim, que nem os livros, né, que a gente lê, a gente diz assim que é uma leucorreia com odor característico de pescado. Olha que bonito, né? Falar pescado. É isso, né? É aquele odor realmente que lembra peixe. Essa é a característica típica da vaginose bacteriana. O corrimento ele é acinzentado, ele tem aquele aspecto acinzentado e pode ter bolhas. Geralmente não são bolhas tão evidentes assim como na tricomoníase, né? Mas ele também pode ter bolhas. Então, essas são as características. É um corrimento acinzentado, que pode ter bolhas, e a grande característica desse corrimento é provocar mau cheiro, mau odor. E aí vem uma pergunta muito comum no dia a dia, né? A vaginose bacteriana, ela é uma infecção sexualmente transmissível? Quando a gente fala, né, para paciente que, olha, a gente tem aí realmente uma vaginose bacteriana, vem aquela pergunta, aquela dúvida, né? Ela é uma infecção sexualmente transmissível?
Gente, é um desequilíbrio da microbiota vaginal normal. Ela acontece quando o pH da vagina fica mais alcalino. Então, assim, são aquelas pacientes que com a vagina mais alcalina do que o usual, geralmente aquelas pacientes que têm relação sexual muito frequente, porque o pH do sêmen é alcalino, né? Então, quando ejacula dentro da vagina, vai alcalinizar, né? E isso predispõe aí à morte dos lactobacilos e o crescimento dos anaeróbios, da Gardnerella vaginalis. Então, paciente com relação sexual muito frequente, com ejaculação, tem fator de risco para ter. Essas pacientes, na verdade, elas acabam tendo ali um desequilíbrio da microbiota, mas isso não é uma infecção sexualmente transmissível, não é um germe que ele passa para ela, né? Que a parceria sexual passa para a paciente e aí ela acaba tendo vaginose bacteriana. Não, ela é um desequilíbrio da microbiota, então a gente não considera como infecção sexualmente transmissível. Consequentemente, a gente não precisa tratar a parceria, né? Então, assim, a gente vai só diagnosticar na paciente e vamos tratar a paciente. A gente não vai tratar a parceria sexual, porque definitivamente não se trata de uma infecção sexualmente transmissível. Eu vejo que na prática tem muita confusão, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas é muito mais comum, muito mais frequente nas pacientes que têm relação sexual muito frequente, com ejaculação intravaginal. Então, às vezes as pessoas acham que tem a ver com uma bactéria sexualmente transmissível. Não, não é sexualmente transmissível. Definitivamente não é. Ela pode acontecer em quem tem relação sexual pelo desequilíbrio químico, né, de pH causado pelo sêmen. Pode acontecer também pela saliva, em quem recebe muito sexo oral, porque a saliva também é alcalina. Aquelas pacientes que fazem ducha vaginal, né? Às vezes coloca a mangueirinha do chuveirinho ali e faz a ducha vaginal, que não é recomendado, não é indicado, né? Mas tem gente que às vezes faz isso. Então, se a paciente é usuária de ducha vaginal, também ela vai ter esse desequilíbrio químico, né? E isso vai predispor à ocorrência da vaginose. Mas não é, definitivamente, não é uma IST. E aí vem aquela pergunta, né? O que eu vou usar de critério diagnóstico? Como que eu faço o diagnóstico definitivo aí de vaginose bacteriana? Existem critérios que são bem estabelecidos já na literatura, que a gente chama de critérios de Amsel, que são aqueles critérios que a gente utiliza na prática, no dia a dia, para fazer diagnóstico de vaginose bacteriana. A gente não precisa ser tão catedrático, tão acadêmico assim no nosso dia a dia. Às vezes a paciente não tem ali todos os critérios, na verdade precisaria ter 3 desses 4 critérios de Amsel. Mas às vezes a paciente tem 2, né? E já é suficiente para a gente acabar tratando na prática. Mas se a gente for ser bem acadêmico, né, bem catedrático, ela teria que ter 3 desses 4 critérios para a gente dizer que é uma vaginose bacteriana e que a gente está autorizado, então, a fazer o tratamento. Quais são esses critérios? Os critérios são, o primeiro é aquele corrimento acinzentado, clássico, né? Aquele corrimento acinzentado, homogêneo, que pode ter bolhas. Esse é um dos critérios de Amsel. O segundo é o critério do pH. Você vai fazer o pH, aquela fita de pH que a gente analisa ali na secreção e vê se realmente esse pH ele está mais alcalino do que o usual. Se o pH tiver mais alcalino, ou seja, lembra que o normal é abaixo de 4,5, né? O pH normal da vagina. Quando ele está acima de 4,5, a gente tem aí um dos critérios de Amsel. O critério pH, então, faz parte aí dos critérios diagnósticos. O terceiro critério é aquele exame a fresco da lâmina, né? A gente vai lá e faz uma lâmina, monta uma lâmina com soro fisiológico, você pega uma amostra do corrimento, coloca uma gotinha de soro fisiológico na lâmina e aí depois você bota a lamínula e olha no microscópio. Se tiver aquelas famosas clue cells, ou ainda células-alvo, ou ainda células indicadoras, que nada mais é do que aquelas células que a gente olha, parece que ela está toda granulada, né, com um aspecto todo sapecado, assim, como se tivesse jogado um sal em cima da lâmina, que a gente não consegue identificar bem a delimitação da membrana plasmática. Isso é Klussel, né, que é um critério aí para a gente dizer que a paciente tem vaginose bacteriana.
Na verdade, o mecanismo, né, pelo qual a gente enxerga as células-alvo, células indicadora ou clue cells, é justamente a presença desses cocobacilos ali, né, que são os anaeróbios que borram a célula. A célula fica toda borrada, assim, com esse aspecto todo sapecado, como se alguém tivesse jogado um sal, assim, em cima da lâmina. E o último critério é o chamado teste das aminas, né? Também chamado teste de Whiff. Lembra o que é o teste de Whiff ou o teste das aminas? Ele é um teste que você vai colocar hidróxido de potássio na lâmina, coleta uma amostra do corrimento, joga ali uma gotinha do hidróxido de potássio, e o hidróxido de potássio também é uma reação química, né? Agora a gente vai lembrar aí de quando a gente estudava química. É uma reação química. O hidróxido de potássio ele vai volatilizar as aminas e isso vai fazer com que a gente consiga ter uma percepção maior do odor, uma percepção maior do cheiro. Então, isso é o teste de Whiff positivo, que é característico aí da vaginose bacteriana. Então, são 4 critérios. Lembrar, é o corrimento. O primeiro é o corrimento com aspecto homogêneo, acinzentado, aquele corrimento fétido característico, né? O segundo critério vai ser o pH acima de 4,5. O terceiro são as clue cells, ou células indicadoras. E o quarto, então, vai ser o teste de Whiff, o teste das aminas positivo. Basta que ela tenha 3 desses 4 para a gente considerar o diagnóstico. Na prática, gente, tô num lugar que não tem fita de pH, não tem microscópio, não tenho como fazer um exame a fresco da secreção, né? Nem hidróxido de potássio tem. Bom, você passou o espéculo na paciente, viu que tem aquele corrimento cinza, aquele corrimento com mau odor, com presença de bolhas, que é bem característico de vaginose bacteriana. Se você não tem essa propedêutica à sua disposição, você pode fazer o diagnóstico com aquilo que você tem, né? Dizer que é bem provável que realmente seja uma vaginose bacteriana e já instituir o tratamento, porque você vai conseguir resolver o problema dela. Como é feito o tratamento da vaginose bacteriana? Vaginose bacteriana é, então, uma condição que você vai tratar com uma medicação que já existe há muito tempo, uma medicação que é disponibilizada na rede pública de saúde, que é bem conhecida aí, né? Que a gente chama de metronidazol. Todo mundo conhece o metronidazol, lembra bem do metronidazol. É uma medicação que existe disponibilizada, então, nas redes básicas de saúde, na rede privada, é fácil da gente encontrar, né? E é a recomendação de primeira opção pelo Ministério da Saúde do Brasil. Então, você prescreve metronidazol, a dose que é utilizada é 500 miligramas via oral de 12 em 12 horas, por um total de 7 dias. Esse é o tratamento. Jader, mas assim, eu não tenho, não consigo metronidazol de 500 miligramas. Lá na unidade que eu tô tem de 250, tudo bem. Aí você prescreve 2 de 250, que vai dar 500, né, de 12 em 12 horas, por um total de 7 dias. Esse é o tratamento. Tá, mas não dá para eu usar o tratamento tópico por via vaginal? Lá no local que eu atendo, a gente prescreve mais o tratamento tópico. Pode ser também. Ou o tratamento por via oral, ou o tratamento por via vaginal. Então, lembra que assim, ó, se você prescrever por via oral, é 500 miligramas de 12 em 12 por 7 dias. Se você optar pela via vaginal, lembra que assim, ó, não é creme vaginal. O metronidazol é gel vaginal. Gel ou geleia vaginal. Então, você prescreve metronidazol, gel ou geleia vaginal, um aplicador cheio à noite por um total de 5 noites. Então, se usa ou a via oral ou a via vaginal. Você escolhe, né? Pode, inclusive, colocar para a paciente. Eu gosto muito de explicar para a paciente que tem as duas opções e pode deixar ela à vontade, né? Se ela prefere tomar o comprimido ou se ela prefere aplicar o gel intravaginal. A questão do comprimido, só que tem que lembrar que ele tem um metabolismo que pode acontecer, que acaba trazendo um efeito muito deletério para a paciente, né? É que se ela usar qualquer tipo de bebida alcoólica durante o uso do metronidazol, ela pode ter aquele efeito farmacológico que a gente chama de efeito de sulfirã, né? Que é
na verdade, é um cruzamento aí que existe do álcool com o metronidazol, que acaba acumulando o aldeído acético, e aí a paciente acaba tendo cefaleia, dor de cabeça, acaba tendo náuseas, tonturas, aquela sensação de morte iminente, né? É como se fosse uma super ressaca, assim, em função aí, e bem mais grave, né, do que uma ressaca, porque às vezes a paciente vai parar na emergência por conta do efeito de sulfiram. Então, ela não pode usar nenhum tipo de bebida alcoólica durante o tratamento e mesmo depois que termina aqueles 7 dias, ainda tem que esperar mais 48 horas, né, para que ela esteja liberada para tomar algum tipo de bebida alcoólica. Então, isso sempre precisa ser orientado quando você prescreve o metronidazol. E tem uma pergunta que é bem comum, que às vezes a gente vê que as pacientes nos fazem essa pergunta, né, que é: precisa tratar a parceria sexual da paciente que tem vaginose bacteriana? Eu preciso prescrever algum tipo de antibiótico, algum tipo de tratamento para a parceria dessa paciente que eu diagnostiquei como tendo uma vaginose bacteriana? Por não ser uma infecção sexualmente transmissível, não precisa, não tem necessidade. Como não é uma IST, eu não preciso tratar o parceiro, não preciso tratar a parceira, não preciso tratar a ou as parcerias sexuais aí dessa paciente, porque definitivamente não é sexualmente transmissível. Tá, mas então assim, eu não trato só ela, oriento o álcool e é isso? É isso. Então você vai orientar que ela não ingira nenhum tipo de bebida, que ela não vai ingerir, né, nenhum tipo de bebida alcoólica. Eu vou orientar que não é necessário tratar a parceria sexual e também a gente vai explicar aí sobre medidas de evitar as recorrências, né? Às vezes a paciente está tendo muita vaginose bacteriana uma atrás da outra, você pode orientar que ela utilize preservativo nas relações para que ela não exponha, né, o ambiente vaginal ao sêmen com tanta frequência. A gente vai orientar essa paciente que não faça duchas vaginais, se ela faz duchas vaginais. Então, são coisas importantes assim, né? Não usar aqueles lubrificantes que são aqueles lubrificantes íntimos com perfume, né? Que às vezes também pode aí acabar causando algum tipo de desequilíbrio da microbiota. São coisas gerais, assim, né, que a gente vai orientar a paciente para que ela evite de ter novas recorrências desse quadro clínico. Então, gente, acho que foi um bate-papo bem legal, bem bacana, assim, a gente falar sobre uma situação tão corriqueira, tão do nosso dia a dia, que é a vaginose bacteriana. E acompanha sempre a gente aqui no nosso canal, que a gente vai estar sempre postando coisas novas, coisas bem básicas do dia a dia, como foi aí esse cenário, até coisas mais elaboradas a gente também vai trazer aí para vocês. Sigam sempre acompanhando a gente. Um abraço.